Você já abriu o gráfico e ficou em dúvida se era hora de entrar, de sair ou apenas esperar? Se você é iniciante ou já com alguma experiência, esse vídeo vai te mostrar como analisar o mercado de forma simples, objetiva e eficiente. Bom dia, trader! Tudo bem com você? Aqui no canal eu ajudo traders a evoluírem passo a passo, desde os primeiros contatos com o mercado até estratégias mais avançadas. Então, se você quer clareza na hora de estudar os gráficos, já se inscreve no canal e acompanhe esse conteúdo até o fim. Hoje, 18 de setembro de 2025, o pessoal chegando aqui no gráfico semanal, o gráfico semanal se desenvolvendo aqui, ó, conseguiu dar uma acelerada aqui na alta, né? Ele atingiu aquele alvo que a gente vinha monitorando há uns dias, né? Ele buscou lá aquele alvo e basicamente está sentindo aquela região ali. Vamos ver como ele vai se comportar, tá? No diário, ó, se a gente olhar para ele, ó, então ele fez um belo movimento de alta, né? Então ele foi bem forte na compra, mas ele deixou um pouco de pavio superior aqui. A questão do pavio superior é porque ele tinha chegado a uma região de alvo, depois ele ficou trabalhando o preço no tempo ali e aí acabou que ele deu uma esticada e conseguiu buscar essa movimentação aqui, tá? Agora vamos ver se no dia de hoje ele consegue dar uma continuidade, certo? Ou seja, a gente vai olhar nos tempos menores para tentar entender se ele já fez uma correção ou se ele precisa de uma correção para tentar entregar um novo movimento, tá? Porque na verdade o mercado ele precisa do quê? De impulsão e correção, impulsão e correção. Então nesse caso aqui há uma necessidade às vezes de uma pequena correção para que ele consiga de fato dar continuidade. Ó. Vamos ver os 60 minutos. Ó. 60 minutos me chama bastante atenção esse candle 7, que é o candle ali que foi possivelmente ali no momento das notícias, né, que a gente teve algumas notícias em relação à taxa de juros, então deu bastante movimentação, bastante volatilidade. Obviamente que o gráfico fica um pouco mais arisco, tá? Se a gente desconsiderar esse pavio, que esquece o candle 7, a gente olhar só do candle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e já pular para o 8, né? A gente vai ver que é como se o preço estivesse descansando ali perto da média, né? Então isso para mim é interessante, no sentido de o preço fazer um movimento corretivo, ou seja, ele faz um movimento de impulsão, esqueceu o pavio, tá? Só para a gente fazer isso aqui mais didático, ó. E aí ele vai lá, faz uma correção em média, tá? Faz essa correção na média e agora ele tenta buscar uma continuidade, tá? Esquece o pavio por conta da notícia, eu sei que às vezes é difícil não vê-lo, mas a gente tenta entender este desenho que eu estou fazendo, ou seja, movimento de impulsão, correção nas médias e no tempo, e agora tentar entregar um novo movimento. Então, e a partir disso a gente ganha novas projeções, né? A gente pega aqui fundo até esse topo, pega esse fundinho aqui, e aí a gente tenta entender uma possibilidade de um novo alvo ali na região dos 149 mil. Não que ele vai fazer isso no dia de hoje, mas eu começo agora a olhar para essa região aqui, tá? Uma vez que essa região que a gente vinha monitorando há um tempo já foi atingida e teve, né, o sucesso de atingir. Na verdade, você vê que no candle 2 aqui do 60, ele chegou lá nesse alvo, certo? Então, ele fez uma movimentação bonita, depois ficou esperando a notícia. Aí fez essa vol aqui no momento da notícia. E agora eu acredito que tem grandes possibilidades de fazer uma nova movimentação, tá? Obviamente que se você quiser considerar o pavio, tá tudo bem, tá? Aí a gente muda um pouquinho, ó, porque se você olhar para o pavio e considerar, a gente vai pegar a base do pavio no 7, tá? E a gente vai descer o alvo um pouquinho ali para 148, 750, tá? Pode buscar essa região de 618 primeiro, ou seja, então vai ter um grande desafio de buscar primeiramente a máxima de ontem e depois disso, de repente, fazer uma pequena correção e tentar buscar o 148.750, tá bom? Não vou falar de um 618 ainda porque tá muito distante, né? Então vamos aguardar um pouco. Agora olhando pelo outro ângulo, né? E se de repente o preço falha isso, o preço não consegue dar mais continuidade, o que ele poderia fazer? Ó? A gente olhar historicamente, ó, dos últimos candles, o que ele vem fazendo? Ele toca a média 17 períodos, entrega um movimento, toca a média 17 períodos, entrega um movimento, e dessa vez ele não toca a média 17 períodos. Então, a gente tem duas possibilidades, que é, ou ele vai respeitar a média rápida mesmo e já vai continuar, ou ele pode ainda dar uma corrigidinha aqui, ó, na média de 17 períodos, para depois entregar um novo movimento. Se a gente pegar e considerar o pavio e fazer uma retração aqui, ó, a gente pega de topo até o fundo, a gente vai ver que aqui é uma região de 50%, quase 68%. Então não veria nenhum problema, tá?
dele vir para essa região aqui, fazer uma correção, tá? Essa regiãozinha aqui, ó, tá? Então ele poderia vir buscar essa região para fazer uma correção, uma vez que você tem uma confluência com os topos anteriores também, e aí deixa até um movimento mais interessante, né? Então aí a gente teria o quê? Movimento de impulsão, de correção na retração, e aí depois buscar uma nova perna, tá? Aí fica bem bacana, bem bonito o movimento, fica bem mais simétrico na verdade, né? Ó, então vamos fazer uma nova projeção aqui pra gente ver, ó. Uma nova projeção, contando que ele vai parar nessa região. Olha lá, dá exatamente aquele alvo onde a gente tinha colocado, dando 100% ali na região de 149 mil, tá bom? Então vamos observar e vamos ver se ele entrega esse movimento, uma vez que ele falhe por aqui, aí a gente vai ficar bem atento em relação a uma mudança de comportamento. E se ele fazer uma quebra de estrutura, ou seja, construir uma alta e depois falhar e quebrar para baixo, aí a gente tem uma mudança de comportamento. Aí pode ser que a gente comece a ter um zigue-zague descendente, lembrando ainda que a gente tem aquela LTA lá, que a gente está observando há alguns dias já, tá bom? Espero que você esteja gostando do vídeo. Se você estiver gostando, deixe seu curtir aí, se você puder deixar um comentário também, vai ser muito interessante. E obviamente, se você puder compartilhar com seus amigos, poxa, vai ser muito bacana, tá bom? Vamos ver se o 15 minutos tem alguma coisa diferente. Ó, 15 minutos, não tô vendo nada muito diferente do que a gente já tem, né? É mapeado aqui. Você vê que ele consegue se manter acima das médias, então ele está se segurando aqui nessa região, fazendo a correção no tempo mesmo. Então, eu acredito que o 15 também tem essa possibilidade de dar uma puxada, testar a máxima de ontem, e ali vai dizer muita coisa, se ele vai ter força de continuar, ou se de repente ele vai fazer uma correção e depois entregar um movimento, tá? Certo? Ou se de fato, de repente o preço vai estar dando uma cansada e aí já vai vir trabalhar essa região de retração aqui. Aí você vai ver que no 15 é uma mudança de estrutura, tá tudo bem, mas nos tempos maiores ele vai se manter. Chegando aqui ele deve dar uma compra depois da continuidade. É isso que eu espero, mas não quer dizer que é isso que vai acontecer. Ele pode também fazer isso daqui e aí fazer aquela mudança de comportamento nos tempos maiores também. Então é o que eu estou vendo hoje para o índice, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.